todos, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Venho aqui por intermédio deste canal, preparando o caminho do Senhor Jesus Cristo, com o intuito de explicar e falar a respeito das histórias, das passagens, para que nós venhamos conhecer ao Senhor. Talvez você já conheça as histórias, e tem outras pessoas que também ainda não conhecem, mas o processo, o preparamento desse canal é explicar as histórias da Bíblia e contar, porque nós só podemos saber o que o Senhor pode fazer por nós se nós conhecermos a sua palavra, porque a palavra é Jesus. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre a história de Jonas. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha lido também a história de Jonas. E você que nunca ouviu falar, hoje você vai conhecer a história de Jonas. Curte aí o vídeo, inscreva-se para que toda semana você receba no seu celular, as notificações aí vão chegar. Quando toda vez que publicar o vídeo vai chegar no seu celular. Amém? Que Deus abençoe. E vamos falar um pouco sobre a história de Jonas. Jonas, o profeta, um dos profetas menores, Jonas, foi chamado por Deus, enviado para pregar numa cidade chamada Nínive, da Síria, a grande cidade. Deus enviou Jonas e falou: vai até a grande cidade, Nínive, e prega para aquele povo, para que eles se arrependam, porque a maldade deles tem chegado até a mim, e eu vou destruir aquele lugar. E Jonas não dá ouvido à voz de Deus. Jonas agora vai tomar suas iniciativas. Jonas vai pegar um navio e vai para uma rota totalmente diferente daquilo que Deus mandou ele fazer. Ele pegou um navio no sentido de Tarsis, que o Senhor tinha mandado ele ir para Nínive, que hoje é conhecido como Palestina. Louvado seja Deus. E Jonas tira a passagem, entra naquele navio, e quando Jonas está naquele navio, o Senhor manda uma tempestade tão forte, o vento soprava, e os marinheiros, aqueles tripulantes que estavam naquele navio, começaram a jogar as bagagens para esvaziar, porque era muito forte. Eles começaram cada um a invocar os seus deuses para saber o que estava acontecendo e por que aquela tempestade, porque não era uma tempestade normal. E o marinheiro descendo até o porão, Jonas estava lá no porão daquele navio, dormindo como se nada tivesse acontecendo. O capitão do navio disse: ei, como é que tu pode estar dormindo enquanto essa tempestade está acontecendo desse jeito? Começa a invocar aí o teu Deus. E Jonas, ali naquela situação, e eles resolveram tirar a sorte para saber quem era o culpado daquela tempestade estar daquele jeito na vida daqueles homens. E a sorte caiu sobre Jonas. E aqueles homens começaram a fazer várias perguntas agora para Jonas. Por que tu fizeste isso? Quem é o Deus que tu serve? Por que essa tempestade veio sobre nós? E Jonas começa a falar para aqueles homens. Jonas diz: eu sirvo ao Senhor, o Deus que criou os céus, a terra e o mar. E aqueles homens já tremeram ali, já ficaram com medo, já tem medo, porque viram que Jonas estava fugindo do Senhor. E aqueles homens perguntaram: o que nós temos que fazer para que essa tempestade venha cessar?
Jonas, ele disse: me lance no mar e a tempestade ela vai parar. Esse vento vai parar. E aqueles homens tentaram e arremaram. Tentaram para não jogar Jonas, eles ainda tentaram. Mas viram que não dava jeito. E ainda pediram perdão a Deus antes de jogar Jonas no mar. Porque o temor veio sobre aqueles homens. E aqueles homens agora vão jogar Jonas no mar. E a Bíblia diz que quando Jonas ele cai no mar, a tempestade cessa. Aí você diz: e Jonas? O que aconteceu com Jonas? Agora o Senhor, olha o que Deus faz. O Senhor havia preparado um grande peixe. Até Jesus cita em Mateus, lá no capítulo 12, se não me engano, do versículo 38 em diante. Jesus ele vai falar que eles tinham pedido um sinal. Jesus disse: nenhum sinal seria dado a não ser o sinal, o milagre do profeta Jonas. Jesus deu testemunho de Jonas. E você vê que Jonas agora vai ser engolido pelo peixe que o Senhor mesmo já tinha preparado. Você vê que a desobediência de uma pessoa, o que leva a acontecer as consequências na sua vida. Você vê que na onde Jonas estava, pessoas estavam sofrendo por causa da vida de Jonas. Porque Jonas foi chamado e desviou o caminho. Jonas foi chamado por Deus e desviou o propósito. E agora Jonas dentro do peixe. Você vê a misericórdia do Senhor é tão grande. Porque Deus, quando chama uma pessoa, ainda que a pessoa ela tente de diversas maneiras fugir, o Senhor ele não desiste. O Senhor ele não desiste. Ainda que você tente desistir, ainda que eu tente desistir, o Senhor não desiste de nós. Porque Jonas ali, ele pediu para que atirasse ele, para que ele morresse logo de uma vez. Porque ele não esperava que um peixe fosse engolir ele e que ele fosse estar dentro do ventre do peixe agora e depois sair dali. Ele não esperava isso. Mas o Senhor, na sua rica e infinita misericórdia, o Senhor guardou Jonas, mesmo no meio da situação difícil. E Jonas faz uma oração dentro do ventre do peixe. Porque Jonas agora estava numa situação estreita. Jonas estava na maior das profundezas dos mares. E Jonas estava dentro também do ventre do peixe. Para Jonas não teria possibilidade nenhuma de sair daquela situação. Mas Jonas lembrou que ele servia a um Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o que tem poder nos céus e na terra e até embaixo da terra. Jonas se lembrou do seu Deus e Jonas fez uma oração. Jonas, no capítulo 2, diz assim a oração de Jonas, no versículo 2. E disse Jonas: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do Sheol, da morte gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Ou seja, Deus ouviu o clamor de Jonas. E ainda diz mais no versículo 7, no capítulo 2 de Jonas, no versículo 7. Eis que quando a minha vida já ia apagando, eu me lembrei de ti, ó Senhor. E a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Louvado seja Deus. Ou seja, Jonas estava na pior situação da sua vida, não tinha possibilidade nenhuma, mas ele lembrou que ele servia a um Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que em tudo pode. E talvez você seja essa pessoa que está passando por esta situação como Jonas veio se encontrar.
estar na maior das profundezas, para você estar tudo perdido, porque para Jonas estava tudo perdido. Mas quando ele clamou de todo o seu coração, quando ele invocou o nome do Senhor, ele foi salvo. E Deus fez aquele peixe agora vomitar Jonas na beira da praia. E quando Jonas está agora na beira da praia, a Bíblia diz que veio de novo a voz de Deus, dizendo: vai até a grande cidade. Alguém só pode ser enviado se o Senhor lhe enviar. Porque não era pela força de Jonas, não era pelos pensamentos e o entendimento de Jonas, mas sim por aquilo que o Senhor mandou a Jonas fazer. E agora Jonas não pensa duas vezes, agora Jonas vai. E quando Jonas começa a anunciar, dizendo que Deus vai destruir aquele lugar em 40 dias, aquele povo que ouviu a pregação de Jonas começa a se arrepender. Todos que ouviram Jonas pregar naquela grande cidade, Nínive. Jonas não queria ir àquela cidade porque aquele povo era inimigo do povo de Deus. E Jonas, quando chega, que começa a pregar agora naquele lugar, aquele povo começa a se arrepender. E o rei que liderava naquele lugar, que comandava naquele lugar, teve conhecimento da pregação de Jonas e do que ele falou. E o rei lançou um decreto que era para todos, até os animais, jejuarem, se vestissem de pano de saco, simbolizando a humilhação, o arrependimento. E aquele povo, mais de 120 mil almas, se arrependeram. Você vê, como diz no capítulo 3, no versículo 10, e Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Ou seja, você vê que pela pregação de Jonas, o povo se arrependeu. O povo ele se arrependeu e Deus fez o quê? Perdoou. E o que o Senhor quer de toda a humanidade é isso. Que quando ouvir a pregação, que venha se arrepender dos seus maus caminhos, daquilo que desagrada a Deus, para que o Senhor o perdoe. E Jonas agora vai e procura um lugar fora da cidade e fica observando de longe o que vai acontecer naquele lugar. E fica questionando e indagando ao Senhor, dizendo: era por isso que eu não queria vir, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, compassivo, que tem compaixão. E Deus, observando aquilo que Jonas estava falando, estava indagando e questionando, Deus fez nascer uma planta que deu sombra sobre a cabeça de Jonas. E Jonas se alegrou pelaquela sombra, pelaquela planta. E no outro dia, pela manhã, o Senhor enviou uma lagarta sobre aquela planta. E a planta veio a murchar e secar. E o Senhor enviou um vento, que quando soprou aquela planta, ela morreu. Ela secou, a ponto que quando bateu o sol, Jonas veio a desmaiar. Aí Jonas começou: tá vendo? É por isso que eu prefiro morrer ao invés de viver. Ou seja, Jonas sempre com aquela dureza no seu coração. E Deus disse para Jonas: tu teve compaixão, né, Jonas? Desta planta que tu não plantaste, que tu não fizeste dela crescer. E que nasceu num dia e no outro, logo cedo, ela morreu. Tu teve compaixão dela, né, Jonas?
o Senhor deixa uma pergunta no final do capítulo 4, porque Jonas, a passagem de Jonas é muito rápida, são 4 capítulos, e o Senhor deixou uma pergunta, e essa pergunta serve para mim, serve para você. E Deus disse para Jonas: tu se compadeceu, Jonas, desta planta. Quanto mais eu não irei me compadecer, não terei compaixão e misericórdia dessas pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e que se arrependeram dos seus maus caminhos. Quanto mais eu não irei fazer o que? Ter misericórdia dessas pessoas. E o capítulo 4, ele termina com esta pergunta: quanto mais eu não terei misericórdia dessas pessoas, porque Jonas teve misericórdia da planta, teve compaixão. O Senhor deu uma lição ali para Jonas. Assim, a todo o povo, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Porque aquele povo era inimigo do povo de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. O que o Senhor quer de todo o ser humano é que ele se arrependa dos seus maus caminhos. E nós entendemos uma coisa com a história de Jonas. Nós entendemos o que? O amor do Senhor. Porque a Bíblia diz em João 3:16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o segredo é esse, é ouvir a palavra, se arrepender dos seus maus caminhos, e assim o Senhor te perdoará. Em nome de Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado da história de Jonas, porque ela serve para mim, ela serve para você, ela serve para todos nós, porque Deus é um Deus misericordioso e o que Ele quer das pessoas é que elas se arrependam. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.